Olá, pessoal, bem-vindos ao novo episódio do podcast Atitude Empreendedora. Hoje estou aqui com a minha companheira entrevistadora, a Silvia Balieiro. Oi, Silvia, tudo bem? Oi, Marcela, tudo bom? E nós estamos recebendo a Heloísa Schurman. Tudo bem, Heloísa? Tudo bem, como é que vai? Oi, Marcela. Oi, Silvia, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom, tudo bem, é um prazer recebê-la. Esse é mais um episódio que a gente está gravando de casa, né? Todos fiquem em casa, assim como nós estamos fazendo por causa do coronavírus. Então, estamos aqui numa gravação remota, todas pela internet. Se vocês sentirem alguma diferença no áudio é por conta disso, mas a gente está fazendo o melhor possível para continuar entregando conteúdo para vocês. Bom, para quem não a conhece, eu vou apresentar a Heloísa. A Heloísa é parte da família Schurman, né? Ela é velejadora. E a família Schurman foi a primeira família brasileira a dar a volta ao mundo. Ela é formada como professora de inglês, com especialização em pedagogia pela New York University. É palestrante, pesquisadora e autora de 5 livros, entre eles 10 anos no mar, Um Mundo de Aventuras, Em Busca de um Sonho, Pequeno Segredo e o mais recente, que foi lançado em 2019, Expedição Oriente. Entre as suas grandes façanhas está o fato de ter conseguido educar os 4 filhos nas 2 expedições de volta ao mundo. Ela desenvolveu o programa pedagógico Educação na Aventura, do qual participaram mais de 2 milhões de estudantes no Brasil e nos Estados Unidos. É isso? É isso aí, currículo de muitas aventuras. Com certeza. Então, a gente já queria trazer você como convidada aqui para o nosso podcast, mas nesse momento que a gente está vivendo, de isolamento por conta do Covid-19, você com certeza vai ter muito a contribuir com dicas valiosas, né? Então, queria começar essa entrevista com você contando pra gente quantos dias você contou quantos dias você passou em alto mar, isolada num veleiro com a sua família? Olha, o máximo que eu passei com a família foi cruzando um oceano. Nós passamos 30 dias no meio do mar, saindo da América do Sul para chegar na Polinésia Francesa. Esse foi o período máximo, só água ao redor. Literalmente um confinamento bem fechado mesmo. E o que você aprendeu nessa convivência? Assim, que lições você tirou disso? Como é que não poder fazer nada além de estar num barco com aquelas mesmas pessoas todos os dias? Que acho que é uma situação muito parecida que muita gente está vivendo agora, né? Inclusive a situação que eu estou vivendo agora nesse momento de estar em terra, estou na casa do meu filho, David, com a namorada dele e o meu neto de 11 anos, então estamos convivendo os 4, eu já estou no 18º dia de confinamento, então quase metade de um oceano. Mas o que eu aprendi nessa convivência, quando nós saímos, que os nossos filhos eram pequenos, o Pierre tinha 15, o David tinha 10 e o Wilhelm tinha 7 anos. O que eu aprendi é que quando a gente está num espaço pequeno e que a gente tem que conviver assim, sem poder sair, eu aprendi uma palavra que para mim funciona até hoje, é ter paciência. Além, lógico, de você ter esse amor à sua família, mas você tem que ter mais do que isso, é ter paciência. Então, a maior lição que eu aprendi foi ter paciência, para estar junto deles. Paciência porque eu era professora dos meus filhos, dava aula, um do lado, outro do outro, e tinha que auxiliar. E assim, não entendi. Ter paciência para repetir quantas vezes for preciso, ter paciência com o marido, o Wilfredo que estava lá fazendo alguma tarefa e gritava de lá, eu digo, calma, vamos ver o que você precisa, ter paciência, gente, isso é fundamental. Então essa foi a maior lição que eu aprendi. A segunda foi da gente dividir as tarefas, as responsabilidades. Então, a gente está atravessando o oceano, então não vou ficar dormindo o tempo inteiro, não vou ficar olhando as nuvens o tempo inteiro, porque nós tínhamos responsabilidades. Quem vai cozinhar hoje? Quem vai lavar a louça? Quem vai limpar o banheiro? Cada um encarregado da sua cabine, do seu quarto, dos seus brinquedos, dos seus livros. Mas, no geral, é um espaço comum, gente, que nós estamos vivendo. Quem vai limpar? Quem vai arrumar? Quem vai lavar roupa? Então, eu aprendi também que a divisão dessas tarefas é fundamental. E posso falar mais um aprendizado que foi assim, que nós sobrevivemos até hoje, não matei meu marido, exatamente, que a gente aprendeu a resolver
os conflitos. Porque o que acontece? Quando a gente tem um conflito e que um grita com o outro, perde a paciência, a coisa fica crescendo de tal maneira que no fim você realmente quer se matar uns aos outros. E o que a gente fazia? A gente sentava, o que a gente falava, bota na mesa. O que é botar na mesa? Sentar. Você assim, por que você está com essa cara feia aí desde ontem? O que foi que aconteceu? Ah, estou incomodado porque você está escutando música muito alta ou porque você gritou comigo na hora de fazer uma manobra. Gente, a gente tem que sentar e resolver, porque senão a tempestade de dentro do barco fica pior que qualquer tempestade lá fora. Então, esses três, de ter paciência, de compartilhar as tarefas, de divisão de tarefas e resolver os conflitos, foi fundamental para a gente sobreviver até hoje, né? 36 anos no mar. Nossa, muito bacana, Heloísa. E acho que tem uma outra questão que vale muito você dividir conosco, que é a questão de ensinar os filhos, né? Porque as mães estão passando por isso, as mães e os pais hoje, porque os filhos estão recebendo, as escolas tiveram que se reinventar, criar a questão do ensino à distância, de vídeos e tudo, e as mães também estão tentando entender como funciona isso. Como foi essa questão de educar os filhos também em alto mar, nessa reclusão toda? Você tem que lembrar que quando eu saí para a primeira viagem foi em 1984 e a segunda viagem com a Cat foi em 1997. Então, Cat Schurman era a filha mais nova da família Schurman. Ela nasceu na Nova Zelândia e foi adotada quando tinha apenas 3 anos. Ela era portadora do vírus HIV e acabou falecendo aos 13, em maio de 2016, devido a complicações da doença. O veleiro em que a família navega hoje é batizado em sua homenagem. Os meus recursos tecnológicos eram mínimos, né? O máximo que a Cat tinha em 97 era um CD. Lembra do CD? Pois é, era o que ela tinha. Então, assim, sem a internet, estando vários dias no mar, lógico, sem comunicação, eu tive que buscar uma série de dicas que vinham junto com o livro da escola, que dizia assim, começa a juntar tampinha, feijão, botão, o que for. Amanhã as crianças vão aprender os números, você vai jogar um bingo, então o dever é já fazer a tabela do bingo, então você desenha a tabela do bingo, tem os números, e depois você joga de verdade, né, o número. Você vai aprender a ensinar as frações, então você vai levar o seu laboratório de frações para a cozinha. Como assim para a cozinha? Você vai ensinar frações, 1/4 de farinha, 1/3 de manteiga, o que fossem os ingredientes com essas frações. E depois o bolo ou a pizza que tivesse pronta, corta ao meio, corta em 1/4, corta em 8 pedaços, você vai comer 1/8. E depois aquilo tão ludicamente ali passado, servia para a gente passar para o papel e aprender as frações. Então, assim, no nosso barco, na nossa família, leitura foi fundamental. Nós escolhíamos um livro sempre por mês para que todo mundo lesse e conversasse sobre aquele livro. E também aproveitassem as situações. Quando nós estávamos atravessando o Pacífico, eu só tinha o Wilhelm e o David a bordo, aconteceu o fato lá de Chernobyl. O acidente nuclear de Chernobyl aconteceu em 1986, na União Soviética, onde hoje é a Ucrânia. A explosão radioativa contaminou toda uma cidade e deixou muitas vítimas. Nós escutávamos as rádios do mundo inteiro. E cada gravação que a gente escutava de rádio nos assustava muito. Nós estávamos há 15 dias no meio do mar, no Oceano Pacífico, indo da costa da América Latina para chegar na Polinésia Francesa. Imagina o susto da gente escutar que tinha uma nuvem radioativa e tal. Então, em vez da gente se apavorar, se assustar, eu comecei a pensar como eu podia usar isso positivamente, um momento negativo,
para não, assim, para envolver as crianças. E fizemos uma tabela de discussões e eles fizeram redações a respeito de como eles estavam se sentindo e imaginando que essa nuvem radioativa que estava dando a volta ao mundo, né, a gente olhava nos mapas, na geografia, está lá, está na Suíça, está não sei aonde, está seguindo. Se essa nuvem chegaria até o mundo inteiro e quando a gente chegasse em terra, depois de atravessar um oceano, e de repente o mundo tinha acabado, qual era o caso que a gente ia encontrar? Parecia meio trágico, mas isso manteve a imaginação das crianças em escrever e ler. Então, é assim, é um momento de aproveitar o que você tem. Eu sei que não é fácil, nós estamos num momento que você tem que pensar, você está apreensiva, você fica nervosa, você tem o seu trabalho também concomitantemente, muitas vezes para fazer o seu home office e tem que dar aula para as crianças. Você tem que lembrar de sentar, conversar com eles e botar assim, eu digo assim, vestir o meu chapéu de que é um momento novo para todo mundo. É um momento que nunca passamos, que as crianças estavam acostumadas com outra vida, você também, mas é um momento que temos que reaprender, nós temos que mais ou menos fazer digamos, uma reciclagem de tudo aquilo que a gente viveu para viver esse momento novo. O que você acredita que a gente vai tirar de bom dessa situação? A gente você falou a palavra reinventar, né? O que a gente pode aprender e sair mais fortes como pessoas, como família, como pais e mães? Qual é a sua visão, o copo meio cheio, vamos dizer assim, dessa situação toda? Eu acredito que a gente vai criar uma resiliência que a gente não tinha, né? Então a gente vai aprender essa resiliência, como a gente pode viver não só com outras pessoas, mas como a gente pode aprender a viver com a gente, conosco, né? Com a pessoa em si. Você também se volta um pouco para você. O que eu estou buscando na vida? O que isso está me ensinando? Então, você está aprendendo uma resiliência bem grande. E você vai, querendo ou não, dar muito mais valor ao que a vida lhe apresenta, lhe presenteia. Não só isso, a natureza, você ter a liberdade de você sair e olhar o mundo ao seu redor sem você estar confinado. Isso, para mim, é uma coisa assim, incrível. Heloísa, falando um pouquinho da questão do empreendedorismo, né? A sua primeira viagem, inicialmente vocês tinham planos que durasse 3 anos e ela acabou durando 10. Ou seja, você tinha 3 anos planejados, que tem uma questão de empreendedorismo aí, de fazer o plano e executar o plano. E, além disso, tiveram 7 anos inesperados que você teve que criar em alto mar. Como foi isso? Conta pra gente. Olha, quando nós saímos, nós alugamos a nossa casa, alugamos o nosso escritório, né, a escola, e saímos com um dinheiro relativamente confortável para viver em reais, ou o dinheiro que era na época. Eu digo que eu não sei, mas nem lembro, né, cruzeiros ou o que fosse, para viver durante 3 anos. Mas, à medida que o tempo foi passando, e quando chegamos, depois de 3 anos, descobrimos que o que a gente queria era viver no mar e do mar. E aí foi uma reinvenção total de todos os nossos recursos, de todas as nossas habilidades. O que eu sabia fazer? Eu gostava de escrever diário de bordo, fazia muito pequenas reportagens para um jornal local aqui no Brasil, para uma revista, mas nada profissional. Wilfredo gostava de fotografar, fez curso de fotografia, então nós sentamos e resolvemos fazer a nossa engenharia empresarial. Bom, eu vou escrever e você vai fotografar. E o que a gente fez? Escreveu para várias revistas brasileiras, estrangeiras, e criamos um novo produto. Nós criamos até para um jornal de São Paulo, para o caderno de turismo. Nós, por exemplo, Martinica, começamos a fazer os pontos dos lugares que a gente estava passando e mostrando como chegar, aonde se hospedar. E com o dinheiro que nós ganhávamos, nos dava
uma maneira de alugar um carro e explorar aquela ilha e tirar fotografia dos pontos legais turísticos, ou de ver um show, tirar foto e falar desse show. Então, eu me lembro que, assim, no momento internacional, quando nós tivemos uma pessoa que se escondeu no motor para fugir da ilha, um clandestino, foi um dos artigos que eu vendi mais para os jornais internacionais, né, para as revistas internacionais, um clandestino a bordo. Então, assim, várias histórias, e começamos também, fizemos uma empresa, Wilfredo e eu fundamos uma empresa que chamava Amigos Pagantes. Fundamos essa empresa no Caribe porque muitos amigos empresários de Santa Catarina, que o Wilfredo como economista tinha, de empresas, queriam visitar o barco, queriam conhecer o nosso modo de vida. Então criamos um programa que hoje é charter, criamos um programa através de fax, lembra do fax? Mandávamos para uma agência de viagem que se encarregava de vender as passagens para que as pessoas viessem nos encontrar nos lugares e que passasse uma semana, 10 dias, 2 semanas. Tivemos um casal que passou um mês inteiro conosco na Polinésia Francesa. Então, nós criamos um produto novo. Isso funcionou muito bem. David, que ganhou uma câmera profissional de filmar, quando ele tinha 12 anos, ele começou a filmar. E aí, outro produto que criamos, que foi de fazer pequenos vídeos para propaganda de resorts, de hotéis em ilhas isoladas. Eles não tinham como pagar um profissional para vir filmar, ele editava, ele fazia e depois a gente mandava as fotos, as cópias de vídeo para essas pessoas, para essas empresas, para esses resorts que divulgavam a sua empresa. Então a gente reinventou, literalmente, para a gente poder passar 10 anos navegando. Muito legal essa história. Agora, deixa eu te perguntar, porque assim, é muito curioso. Como é que um casal resolve... Como é que é isso? Um belo dia vocês acordaram e falaram assim, vamos velejar o mundo. Por que vocês saíram nessa aventura? Olha, começou em 1974, quando nasceu David. Nós fomos passar, minha mãe e meu padrasto, que é americano, minha mãe se casou com ele, e nós fomos passar um Natal em Nova York, onde ela morava, com os 2 filhos, o Pierre, que tinha na ocasião 6, e o David, que tinha nascido. Era pequenininho, bebezinho, 8 meses. E aí nós fomos para lá passar o Natal, e de presente ela nos deu passagem, all inclusive, tudo incluído, numa semana no Caribe. E na ilha de São Tomás. E nós fomos para lá, ela ficou cuidando das crianças, e fomos passar uma semana nós 2 sozinhos. Fizemos todos os programas de turista, e um dia vimos passar um barco à vela. Day charter, passeio, $10. Nós 2 olhamos um para o outro, vamos. Eu sou carioca, morava na praia, nunca tinha andado no mar, Wilfredo também não, morando em Florianópolis, e resolvemos ir. Bom, fomos os primeiros a entrar no barco, e quando entramos no barco, o barco era um catamarã de 2 canoas, né? Então ele seguiu até o meio da baía a motor. E a gente ficou bem decepcionado. E de repente pararam os motores e levantaram as velas. E quando levantaram as velas e o barco começou a navegar, com aquele barulhinho assim, do água do mar batendo no casco, tenho certeza absoluta que Netuno estava lá embaixo, com aquele tridente dele assim, ó, enroscando a gente, dizendo: fisguei mais 2, porque daquele momento em diante nós nos apaixonamos pela arte de navegar. Lógico, o dia perfeito, praia linda, onde a gente parou, e no último dia, quando a gente estava lá em São Tomás, nós prometemos que um dia a gente ia navegar de volta a esse lugar com o nosso próprio barco. Bom, isso foi em 1974. Voltamos para Florianópolis e com esse sonho de um dia partir, e passamos 10 anos trabalhando nesse sonho. Lógico que é lindo lá em cima na nuvem, mas, gente, para o sonho acontecer, tem que botar o pé no chão, tem que fazer o planejamento. Não só o planejamento da viagem, mas o planejamento financeiro, o planejamento da educação dos filhos, o planejamento de saúde. Tudo se resume em planejamento, porque você não pode... E assim,
marcar uma data. O meu objetivo é alcançar daqui a 2, 3, 5, 10 anos, vou me aposentar, ou vou viajar, ou vou tirar um ano sabático. Marquem uma data. E a nossa data foi justamente, eu digo que ele é o pivô de tudo, foi o David, que era pequenininho, encaminhando assim, ele engatinhando em cima das cartas náuticas, dos mapas, e a gente olhou e disse, bom, o dia que o David fizer 10 anos, nós vamos sair para a nossa volta ao mundo. E aconteceu. Quando o David fez 10 anos, era uma sexta-feira 13, e nenhum velejador sai numa sexta-feira 13 para uma grande viagem. Nós saímos no sábado, dia 14, mas foi ali quando o David cumpriu 10 anos. Então, para nós, foram 10 anos de aprendizado, de fazer cursos, de treinamento, não só o planejamento, mas que a gente tinha que aprender a navegar. Eu fiz curso de primeiros socorros com meu irmão, que é médico. Então, assim, vários habilidades e skills que a gente tinha que aprender, porque você simplesmente não entra dentro do barco e sai para navegar. Isso é o principal, mas o que vem atrás, como que você vai resolver as situações, quais os objetivos que você tem quando você sair, quanto tempo a gente vai ficar, como a gente mudou o plano também, o planejamento, isso a gente tudo tem que aprender a fazer. São dois extremos, né, Heloísa? Tem o lado do super planejado que precisa, e por outro lado tem que ter isso que você falou da resiliência, de saber o que tem os imprevistos e estar preparado para quando a tempestade aparecer ou para quando o imprevisto atrapalhar o plano, né? Exatamente. E aconteceu. Em 1992, quando nós saímos da Nova Zelândia, nós tínhamos trocado todos os cabos de aço. Eu não sei se você sabe, assim, chama estaiamento. São os cabos de aço que seguram o mastro, porque tinham apresentado os defeitos, colocamos todos novos. Saímos com uma previsão de tempo boa para 3 dias, a travessia era de 7 dias. Nós estávamos indo para Fiji. Então, saímos e no terceiro dia, exatamente de madrugada, recebemos um aviso de rádio que estava chegando uma das piores tempestades da Nova Zelândia, que os carneiros estavam sendo congelados na Ilha Sul, de tanto frio, tanta neve, tão forte que era a tempestade. A tempestade entrou sempre no meio da noite e derrubou os 2 mastros, quebrou os 2 mastros. Um dos cabos de aço, que não tinham sido revisados devidamente no estaleiro, não foi apertado, estava frouxo, e no que o vento e as ondas bateram, ondas de 10 metros, ventos de mais de 120 km por hora, os 2 mastros quebraram e caíram no mar. Você não espera nunca que isso vai acontecer. No primeiro momento a gente fica assim, em choque, parado. E agora? Né? Nós tínhamos autonomia no motor para 400 milhas, que era o suficiente para voltar para Nova Zelândia, não para chegar em Tonga, em Fiji, que era o nosso destino. E aí nós resolvemos voltar. Aqueles 3 dias e meio se transformaram em 11 dias. Então ali você sente realmente aquela frase que diz assim, somos uma casquinha de nós no meio do oceano? Exatamente. Você não podia imaginar que você estava voltando, tentando salvar a sua vida, a vida daqueles que estavam com você, da sua família, mas sem em nenhum momento entrar em pânico. Nós vamos conseguir, nós vamos chegar, nós vamos, usar de tudo que a gente tem, de força, de fé, independente da sua religião, aquela fé que você tem, não, nós vamos voltar, e você, animando o outro. Tem aquela brincadeira que se faz, né, comparando com o avião, que a gente precisa primeiro colocar a máscara na gente para depois colocar nos outros, né, principalmente nos momentos mais tensos. Então, Heloísa, eu queria saber de você, como é que você se cuida, né, tanto nas viagens que você fez, nos momentos mais difíceis, que você teve que segurar as pontas, quanto em terra, qual é o teu jeito de se cuidar e de manter esse centro e isso que você tanto falou da paciência, né? Como é que você se equilibra? Olha, a primeira coisa que eu me equilibro é fazendo meditação. É assim, o meu porto seguro. Nos piores momentos, e já enfrentei muitos momentos, não só no mar, mas em terra, a meditação é que salva a minha vida.
é o que me centraliza, é o que me traz de volta para mim mesmo, porque no momento desse é como você jogar água, uma pedra na água, as ondas vão se aumentando. Então, nesse momento, em vez de eu jogar a pedra na água, eu mergulho na água, eu mergulho numa meditação e me trago de volta a mim mesmo. Então, meditação é o que me salva. Eu sempre falo para as pessoas, eu tive um momento que eu não conseguia fazer meditação e eu precisei de uma pessoa para me ajudar a trazer de volta, que foi quando a Cat faleceu. Foi esse momento assim, de pior tempestade, então eu não conseguia nem respirar. Então a meditação é o que me salva, é como eu me cuido, é como eu coloco a minha máscara primeiro para mim me salvar. E uma curiosidade, essa expedição que sai em setembro, programada para setembro, é para onde? Essa é a nossa expedição que chama-se Voz dos Oceanos. Nós estamos fazendo um trabalho, uma expedição que nós vamos dar a voz dos oceanos. Com essa inundação de plásticos que a gente tem visto nesses últimos anos e tem falado muito, temos feito vários trabalhos, várias mini expedições dentro do Brasil para trazer a conscientização das pessoas, para mostrar trabalhos juntos, não só limpeza de praia, mas trabalhos junto às comunidades, juntos às escolas, de conscientização, o que o plástico está fazendo na vida marinha, não é só das pessoas. Eu acabei de vir o ano retrasado e o ano passado de 2 congressos na União Europeia sobre o efeito dos plásticos nos seres humanos, como isso está afetando a vida das pessoas. Então, a nosso barco vai fazer uma expedição na costa brasileira de conscientização para mostrar para as pessoas. O problema todo mundo sabe, mas quais as soluções, o que estão fazendo as cidades, as comunidades para combater a poluição de plástico? E também vai servir de plataforma a cientistas que queiram vir em loco para estudar a quantidade de plástico ou fazer qualquer pesquisa a partir do nosso barco. Bom, então é isso, ficamos por aqui. Heloísa, agradecemos muito a sua participação, foi uma entrevista deliciosa, dicas muito valiosas e espero que você tenha aí um bom resto de quarentena e que em breve você possa estar no mar novamente, no Veleiro Cat. Obrigada, Heloísa. Muito obrigada aí pela entrevista e faço o convite que venham navegar com a gente quando esse tsunami passar, tá bom? Estaremos em mares mais tranquilos. Beijinhos. Bom, então essa foi a entrevista com a Heloísa Schurmann. Eu adorei. Silvia, o que você achou? Eu já era apaixonada por ela, agora mais ainda. Que exemplo, né, Marcela? Foi muito legal mesmo. Bom, assim, de atitude empreendedora, acho que a entrevista inteira esbanjou a atitude empreendedora, mas eu destacaria quando eles decidem ficar mais tempo no mar, né, de 3 para 10 anos, e eles precisam descobrir como é que viver daquilo e que produtos criar, eu achei sensacional, porque assim, eles criaram muitos produtos, né? Primeiro eles viraram como se fossem os blogueiros, né? A origem dos blogueiros de viagem. Mandavam... No momento em que, quando nem havia internet, né? Exatamente. Mandavam relatos, dicas para vários veículos de imprensa, começaram a fazer vídeos de propaganda para os hotéis. Então, realmente, assim, essa parte eu achei muito legal. E como é isso, né? Quando você quer fazer uma coisa, tudo vira oportunidade, tudo é motivo para você persistir naquilo e encontrar um jeito de continuar no caminho. Isso, e eu me impressionei de ver a disciplina com que eles fizeram tudo, né? Tem isso que ela falou da divisão de tarefas, do papel de cada um ali dentro do barco. E no caso dela, ela teve que aprender a ensinar os filhos e educar os filhos e aproveitava as oportunidades. Por exemplo, o acidente de Chernobyl, ela pegou uma enciclopédia, vamos ver os outros acidentes, doenças e tudo. Ela trazia a realidade do que eles estavam vivendo para poder ensinar e para poder... Aproveitou mesmo, né? Todas as oportunidades que ela encontrou. Sim. E uma última coisa que eu destacaria
ela conta, né, que eles se apaixonaram pelo mar quando eles já estavam casados, já tinham filho, e que eles entraram nesse mundo de velejar, de navegação, que é isso, a todo momento a gente pode se apaixonar por uma atividade e começar, não tem restrição, né? E planejar, né? Imagina, eles estavam numa viagem e disseram, daqui 10 anos, quando o David fizer 10 anos, a gente vai. E cumprir. Sim. Bom, pessoal, obrigada por terem ouvido aí mais um episódio. Para saber mais sobre o Atitude Empreendedora, sigam as redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, enfim. Vocês encontram a gente lá e para quem está conhecendo o podcast agora, nós já estamos na 2ª temporada, então tem muito episódio para ouvir ainda. Valeu, pessoal. Valeu, Silvia. Obrigada, Marcela. Valeu, pessoal. Este podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. O episódio foi apresentado por Marcela Burru e Silvia Balieiro, com a produção de Júlia Fregonese, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola, Bruna Galati, Maiara Santos, Gabriela Lopes, Mariana Fernandes e Ariane Abdala.